O objetivo desse vídeo é mostrar o gerenciamento de categorias no ACC, exportação e importação. Então aqui eu já estou na aba de catálogos, aí eu posso vir aqui, nova coleção. Então eu vou criar aqui uma estrutura bem simples, que a gente vai ter a categoria hortifruti, depois frutas, legumes, como subcategorias, aí uma categoria bebidas com uma subcategoria cervejas. Então aqui para o primeiro item da categoria, hortifruti, a gente tem dois campos obrigatórios, que é o nome, então é o que vai identificar a categoria que vai aparecer no Storefront, e o ID da coleção. Esse ID da coleção, normalmente a gente utiliza o ID do sistema que vai ser utilizado para a integração. Então seria, enfim, do SAP ou qualquer outro sistema. Então eu vou colocar o número 1. Esse ID ele pode ser numérico, pode ser string, não tem restrição nenhuma. Depois aqui eu tenho a opção de herdar do pai. Como a gente não tem nenhuma categoria pai ainda, eu não posso herdar de nenhuma categoria pai, então eu simplesmente vou colocar como ativo e vou criar. Depois de criar, a gente vai ter novas opções aqui, que é a opção de mídia, onde eu posso adicionar uma imagem, e essa imagem pode virar o ícone da categoria, por exemplo, ou um hero banner. Depois a gente tem as opções aqui de metadados, que são as questões de SEO. Então eu tenho uma meta description, tenho um title específico, posso criar um slug para essa URL também. E aqui eu posso definir uma categoria pai. Então no caso aqui ela vai ser filha de root category, que é a estrutura principal de categorias. Então toda categoria root fica vinculada à root category. Então aqui no caso, então nome, ID, só salvar. E a gente já vai ter essa opção aqui de menu. Depois, quando eu crio um novo, ou eu posso vir por aqui e criar um novo, ou então botão direito em cima da categoria e criar uma nova coleção filha. Então, no caso aqui, vai ser frutas e o ID vai ser 2. Então, aqui eu já posso herdar do pai e eu vou criar. Não vou salvar nenhuma informação adicional, mas aqui a gente já pode ver que ele está herdando automaticamente de hortifruti, porque clicamos com o botão direito. Então, vou criar mais uma categoria aqui. E essa categoria aqui vai ser legumes. E o ID vai ser 3. Aqui eu vou colocar ela como ativa, porque depois eu vou mostrar na exportação que a gente tem um campo que vai ser responsável pelo herdar e um pelo ativo. Então, eu vou criar essa categoria aqui também. Então, eu já tenho o primeiro nível de categorias. Então, aqui eu vou criar uma nova para o nosso outro setor, que vai ser bebidas. Isso aqui vai ser de 4. Também vai estar ativa. Aqui veja que eu criei ela embaixo do hortifruti de propósito aqui para a gente ver como que a gente gerencia isso. Então eu quero que ela seja uma categoria raiz, então eu vou arrastar ela para cá e ela automaticamente já muda de posição. Então eu já posso criar uma coleção filha para bebida, que vai ser cerveja. Essa aqui vai ter ID 5. Aqui eu vou colocar um exemplo. Só para a gente ver depois na exportação como que vai ficar isso. Também vou deixar ativo e vou criar. Aqui eu posso cancelar ou fechar que a gente vai ter o mesmo efeito. Então, verificando aqui, a gente já tem essa estrutura de categorias. A exportação é muito simples. A gente clica aqui em exportar, seleciona coleções e exporta. Então aqui eu posso pegar e abrir o arquivo direto no Excel. Então note que o arquivo ele vai ficar desconfigurado no primeiro momento. Então eu vou dar uma dica aqui de como configurar
e abrir ele corretamente no Excel. Quando a gente abre o arquivo, ele está aqui com vírgulas, mas o Excel ele quer ponto e vírgula. Então a gente pode colocar essa configuração aqui, informando para o Excel que ele deve tratar a separação como vírgula. Então eu não vou conseguir salvar porque ele está aberto no Excel. Eu vou fechar meu Excel aqui e tentar salvar de novo. Pronto, agora ele salvou, abrir arquivo de novo. E ele vai estar formatadinho. Aqui tem uma outra questão, que é a questão da codificação. Então, a gente está usando o TF8, mas o Excel a gente teria que mudar a configuração aqui, converter para essa uma. Vou fechar de novo aqui, só para não ficar desconfigurado. Vou salvar e abrir de novo. Pronto, agora nosso problema de caracteres já está resolvido. Note que a primeira linha é uma configuração do Excel, então o separador não aparece aqui, o Excel consegue identificar isso. Depois, na hora de importar para o ACC, a gente precisa remover aquele caractere lá, aquela primeira linha. Então aqui a gente tem o ID, que é o campo que a gente pode perceber já na criação de categorias, que é o nosso ID aqui. Eu vou editar. Número 1, o nome do produto. Aqui que é o name, o display name no caso. Depois a gente tem a descrição, no caso eu criei de propósito aquela descrição lá de teste para a gente poder ver aqui, e a descrição longa. Então esses dois campos são responsáveis por aquilo lá. Aí lembre que frutas eu coloquei para herdar do pai, então esse myActive vai vir vazio. Quando ele vier vazio, ele vai herdar do pai. Mas o interessante que é no arquivo de importação é sempre definir ele como verdadeiro ou falso aqui, para não ter problemas caso seja uma categoria raiz. Então aqui a gente tem as opções de submenu. Então eu estou dizendo que hortifruti tem o submenu 2 e 3, que são exatamente esses dois aqui. Então tem frutas e legumes que são filhas de hortifruti. Então se eu quiser colocar cerveja também, eu posso colocar aqui o número 5 e a gente vai ver que cerveja vai aparecer também como filha de hortifruti. Porque eu posso no ACC ter uma estrutura onde cerveja é filha de bebidas, mas também é filha de hortifruti. Como que eu faço isso? Vincular uma coleção existente. Então aqui a gente tem as opções, eu posso escolher qualquer uma delas e ela vincularia cerveja aqui no hortifruti. Então aqui eu desvinculo do pai, é simples assim também, é só desvincular. Então, ou seja, uma categoria ela pode estar em diversos níveis ao mesmo tempo. Então, como a gente define isso? Nessa parte aqui. E aí aqui a gente percebe que bebida só tem o número 5, que é a cerveja, mas eu poderia fazer o mesmo colocando outras subcategorias. E aí aqui tem um ponto muito importante, que é a categoria raiz. Então, isso é fixo do ACC. Toda vez que a gente exportar ou importar esse campo, precisa estar presente. E ele vai dizer quais que são as categorias raízes. Então, no caso aqui é a 4, que é bebidas, e a número 1, que é hortifruti. O mesmo critério que a gente usa aqui para dizer que alguém é filho de alguém serve aqui também. Então, eu poderia dizer que cerveja, por exemplo, que é o número 5, além de ser filha de bebidas, ela também é uma categoria raiz. Isso é possível e a gente faz dessa forma aqui. O restante das configurações aqui, elas são os restantes dos campos que a gente tem no OCC, que são aquelas abas adicionais que aparecem depois da criação do produto. Então, metadados, a gente vai encontrar os campos respectivos lá. A coleção pai é aquela que a gente já viu. E mídia
também a gente tem um campo aqui específico para as imagens. Então, se a gente colocar lá, vai aparecer aqui. Então, a dica é sempre criar uma estrutura básica de categorias, exportar e utilizar ela como modelo. Então, o que eu vou fazer aqui? Salvar. Vou fechar esse documento. Eu vou ver como ele ficou aqui. Ó, note que ele já removeu as questões e colocou o ponto e vírgula. Então, esse aqui vai ser um problema na hora de importar. Então, para isso, eu voltei o arquivo original aqui. Vou remover essa informação. Aqui a gente tem o número 5 da categoria e o número 5 aqui, as mesmas alterações que a gente fez no Excel. Eu vou salvar isso aqui e importar no ACC. Eu vou trocar bebidas aqui e vou colocar bebidas 1. E vou salvar e vou importar no ACC essas informações. Então o Excel, a gente pode editar no Excel, só depois tem que tomar cuidado para, na hora de salvar, fazer com que ele salve com vírgula. Existem algumas formas de fazer isso, não vou abordar isso nesse vídeo aqui, por isso eu coloquei de volta o arquivo original e fiz as alterações aqui direto no bloco de notas e vou importar a informação aqui agora. Então, basta agora selecionar o arquivo que a gente vai importar. Aqui eu arrastei o arquivo, mas clicar e procurar, a gente tem o mesmo efeito. Então, validando, aqui ele já dá um resumo do que ele encontrou. Então, ele encontrou 4 alterações, 4 modificações e 3 itens que não foram alterados. Vou clicar no importar. E aí a gente vai perceber aqui que a cerveja virou uma categoria raiz. Tá? Isso porque a gente colocou ela dentro do root category. Então, aqui ó, 4, 1 e 5. A outra alteração que a gente fez foi colocar a cerveja dentro do hortifruti, que foi a alteração aqui. Então, a categoria hortifruti tem essas 3 categorias filhas. E aí, por último, a alteração foi também do nome da categoria, que foi bebida 1. Então, essas foram as alterações que a gente fez, importamos e atualizamos o catálogo com base nas alterações do CSV.